Vamos lá. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais uma sessão de entrevistas do CIERE. O nosso tema de hoje vão ser as relações exteriores entre o Brasil e China. Eu estou aqui junto com o meu amigo Gandhi, que também estuda relações internacionais, e o nosso convidado de hoje é o professor Luiz Antônio Paulino, que ele é professor da Universidade Estadual Paulista, a Unesp, na Faculdade de Filosofia e Ciência, nos cursos de Relações Internacionais e na pós-graduação em Ciências Sociais. Ele também é o diretor do Instituto Confúcio na Unesp e membro do Conselho Matriz do Instituto Confúcio em Pequim. E ele é conselheiro assessor do Centro Regional dos Institutos Confúcios para a América Latina em Santiago. Então eu vou dar agora um espaço para as considerações iniciais do professor Paulino. Boa tarde a todos, boa noite, né? Agradeço aí imensamente o convite, né, para participar dessa entrevista. Para mim é um prazer poder estar aqui essa noite compartilhando com vocês aí algumas ideias aí sobre as relações Brasil-China, né? Obrigada, professor. Então, inicialmente, a gente gostaria assim, que o senhor passasse para a gente um panorama histórico de como que foi a retomada das relações exteriores entre o Brasil e China a partir da década de 70 e como que os países estavam economicamente, tanto o Brasil quanto a China. Bem, na verdade, as relações entre Brasil e China, elas são quase tão antigas quanto o próprio Brasil, né? E, na época do Brasil colônia, né, Rio de Janeiro, Salvador, eram portos de passagem, né, para as naus portuguesas, espanholas e outras nacionalidades que faziam comércio, né, entre Europa e o Oriente, né? Então, e também nesse período, isso eu estou falando de século XVII, o principal produto de exportação do mundo era a prata, né? Prata que era produzida aqui em Potosí, na Bolívia, né? Trazida depois no lombo de mulas, né? Até Córdoba, na Argentina, e depois era levada, uma parte acabava sendo contrabandeada para Buenos Aires, e esses comerciantes de Buenos Aires acabavam vendendo isso para comerciantes, tanto da colônia de Sacramento, que é hoje o Uruguai, e para comerciantes do Rio de Janeiro. E parte dessa prata, ao invés de voltar para a Europa, para Lisboa, ia direto para a Índia, para a China, para abastecer aí o comércio de seda, de chá. Então, desde aquela época, o Brasil já tem, vamos dizer, relações com a China, vamos dizer, né? E tanto isso é verdade que esse intercâmbio, né, entre Brasil e China nesse período do século XVII e XVIII acabou influenciando muito até a formação social do Brasil, né? Temos um sociólogo importante, que é Gilberto Freire, que escreveu duas obras clássicas, né, sobre a formação social do Brasil, Casagrande e Senzala e Sobrados e Mucambos. Sobretudo nesse segundo, ele relata, né, o quanto foi importante essa influência cultural do Oriente, da China, nos costumes, na arquitetura do Brasil naquele período. Na verdade, o Brasil começou a se europeizar só depois do século XIX, quando a família real veio para o Brasil, fugindo das guerras napoleônicas, né? E aí, então, vamos dizer assim, Portugal começou a dar mais atenção ao Brasil, mas até aquele momento ali, no início do século XIX, a maior influência que havia aqui era muito mais da África e do Oriente do que da própria Europa, né? Então, as nossas relações, vamos dizer assim,
pelo menos culturais, com o Oriente já são quase tão antigas quanto o próprio Brasil, né? Agora, relações assim oficiais, elas se deram basicamente a partir do Segundo Império, né, com Dom Pedro II. Já quando Dom João VI chegou ao Brasil, ele trouxe um grupo de agricultores chineses para taxar no Rio de Janeiro. Porque como Portugal era que um protetorado da Inglaterra naquele período, quando a família real portuguesa fugiu para o Brasil, veio um grande número de conselheiros ingleses que gostavam de chá, né? E aí, então, Dom João VI, na época, convidou um grupo de agricultores para vir plantar chá. Tanto que existe lá no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, até hoje, aquela vista chinesa, né? Que foi, inclusive, pintada por Debré, né? Num quadro famoso, né? Onde mostra exatamente a Baía de Guanabara a partir da vista, né, do ponto ali onde era feita a plantação de chá pelos chineses. É uma obra, né, até bastante conhecida, né? Mas o primeiro contato oficial do Brasil com a China, na verdade, ele se dá já no Segundo Império, com Dom Pedro II, né? Quando é assinado, o Dom Pedro manda um grupo, na verdade, manda o cônsul do Brasil, Paraguai, o cônsul do Brasil no Paraguai, chefiando uma delegação, para propor um acordo de comércio com a China. Isso lá em 1870, mais ou menos, né? Aí também, quando o Brasil abre o seu primeiro consulado em Xangai, né? Só que essas relações ficaram muito incipientes durante todo esse período. Já no século XX, né? Isso depois de 1949, quando ocorreu a Revolução Chinesa, né? E foi implantada, então, a República Popular da China, em 1961, na época, o vice-presidente do Brasil, que era o João Goulart, ele viaja à China. Na época não foi uma viagem oficial, porque o Brasil ainda não tinha relações oficiais com a China. Ele foi a convite, né, de uma associação de comércio e tal, mas quando chegou na China foi recebido com honras, né, de chefe de Estado. Interessante que depois, quando ele estava na China, que houve a renúncia, né, do Jânio Quadros, e aí houve toda aquelas manobras políticas para permitir que o Jango assumisse a presidência, né, que ele era do Partido Trabalhista. Aí, quando ele volta, então, ele assume a presidência. Mas logo em 64 houve, né, o golpe militar e essas relações foram interrompidas. Até teve um episódio interessante não, trágico, porque quando houve o golpe de 64, havia um grupo de 9 chineses que tinham vindo exatamente por conta dessa visita do João Goulart à China para estabelecer relações comerciais, e eles tinham vindo para organizar uma feira de comércio no Rio de Janeiro. E quando houve o golpe, eles foram todos presos, né, como se fossem agentes, né, do movimento comunista internacional, e ficaram presos durante meses, né, foram torturados, inclusive, e depois só foram liberados graças à intervenção de um advogado chamado Sobral Pinto, que assumiu a defesa deles, e depois esses chineses acabaram sendo deportados de volta para a China depois de vários meses presos aqui. Foi um episódio deplorável, inclusive até alguns anos atrás um desses chineses até voltou ao Brasil, né, para relembrar aí o fato. Mas a questão é que, em 64, então, acabou essas relações incipientes, foram
rompidas, e só em 74, novamente, já no governo do general Ernesto Geisel, que essas relações foram retomadas, né? A política externa do general Geisel, eu acredito que, na época, o ministro das Relações Exteriores era Azeredo da Silveira, se não me engano, e era uma política, vamos dizer assim, de certa forma, de não alinhamento com os Estados Unidos, né? Tanto que, na época, ele rompeu o acordo nuclear com os Estados Unidos exatamente para fazer o acordo com a Alemanha para a construção da usina usina nuclear de Angra dos Reis. Ele reconheceu, foi o primeiro país, o Brasil foi o primeiro país a reconhecer a independência de Angola, né? Isso no governo Geisel, né, que tinha ficado independente através do movimento revolucionário de esquerda na África, né? E o Brasil foi o primeiro país a reconhecer. E nesse mesmo processo houve um reatamento com a China, em função da política daquela época de não alinhamento com os Estados Unidos, com nenhum país, e de procurar, enfim, estabelecer relações comerciais com o maior número possível de países, né? Então, essas relações foram retomadas em 74, e de lá para cá elas têm evoluído, né? Em 78, acho que houve uma visita, o primeiro chefe de Estado brasileiro visitar a China, que foi o general Figueiredo, quando era presidente, né? Ele fez a primeira visita oficial de um chefe de Estado brasileiro à China, né? E acho que em 78 foi assinado um acordo comercial entre Brasil e China, né? Já no início da década de 80, com o fim do regime militar, quando aí assume o Tancredo Neves, tinha sido eleito presidente, mas ele acabou morrendo, né, antes de tomar posse. Até eu tive o prazer de conhecê-lo naquela ocasião. Ele acabou não tomando posse, e quem assumiu foi o presidente Sarney, né? E já no governo Sarney, o presidente Sarney visitou a China, então foi a segunda visita oficial de um chefe de Estado brasileiro à China, depois do general Figueiredo. E em 88 foi assinado talvez o mais importante acordo de cooperação tecnológica entre países em desenvolvimento, que foi esse acordo para lançamento do satélite de sensoramento remoto, né, que até hoje esse acordo está vigente, que é o CIBERS, né? Então foi lançado vários satélites, inclusive o último que foi lançado agora, o CIBERS 4A, foi lançado agora em 2019. Então você vê que é uma parceria que já dura aí cerca de quase 40 anos, né? E é uma parceria tecnológica importante entre o Brasil e a China. Aí, no início dos anos 90, quando assume o presidente Collor, foi um período meio de transição, porque também há um período de transição na China, né, quando o Deng Xiaoping faz aquela famosa viagem ao sul da China para incentivar a economia de mercado. E aí, a década de 90, então, essas relações elas se tornam mais próximas, né? Em 1993, a parceria Brasil-China é elevada à condição de parceria estratégica, né? E, a partir daí, então, essas relações entre Brasil e China foram se tornando cada vez mais intensas, né? Até que a gente chega agora aos anos 2000, né? Aos anos 2000. Já no governo do
do presidente Fernando Henrique Cardoso, essas relações com a China também continuaram evoluindo, e, sobretudo, depois de 2003, quando assume o presidente Lula, essas relações elas ganham um novo impulso, né? Sobretudo em função dessa política externa que foi adotada no governo Lula, chamada política Sul-Sul, né? De priorizar as relações entre os países em desenvolvimento, né? E aí, então, não só no caso da China, mas também com os países árabes, com os países da África, houve um grande esforço de intensificação dessas relações, né? Então, de 2013 em diante, tivemos aí a assinatura de uma série de acordos, né, de cooperação. Em 2004, foi criada a COSBAN, que é esse Comitê Brasil-China de Alto Nível de Concertação, que é o nível, vamos dizer assim, mais elevado de cooperação entre Brasil e China, né? É um conselho que funciona em nível ministerial, que é coordenado pelos vice-presidentes, né? Então, o vice-presidente de cada país é quem coordena esse conselho. Isso foi criado, então, em 2004 e passou a ter reuniões regulares. Eu mesmo participei de algumas reuniões, porque na época eu trabalhei no Ministério do Esporte e era assim, meio como responsável pela parte da cooperação esportiva. Na época estava em preparação aqui, a Copa do Mundo, a Olimpíada, e a gente acabou fazendo vários acordos de cooperação no âmbito da COSBAN com a China, né? Então, esse acordo foi muito importante nessas relações bilaterais. E uma série de acordos que também foram sendo assinados. Então, em 2012 foi assinado o Plano Decenal, né, de Relações, que foi acho que era 2012, 2022, né? Inclusive está vencendo agora esse plano e é preciso fazer um novo plano em 2022, 2032, né? Já vem se falando sobre isso, mas é evidente que tudo vai depender muito aí da orientação da política externa brasileira aí, em relação à China nesse próximo período, né? Mas, enfim, eu penso que essas relações Brasil-China são relações históricas, né? São relações que vêm se adensando ao longo dos anos. A partir de 2009, a China se tornou o principal parceiro comercial do Brasil, superando os Estados Unidos. No ano passado, por exemplo, nós exportamos 3 vezes mais para a China do que para os Estados Unidos, né? Ou seja, nossas exportações para a China foram 3 vezes maiores do que as nossas exportações para os Estados Unidos. E hoje a China, então, é o nosso principal parceiro comercial, tanto em termos de exportação do Brasil para a China, quanto em termos de importação, né, do Brasil. Ou seja, a China é a principal origem dos produtos que a gente importa e o principal destino dos produtos que a gente exporta. Sendo que os principais produtos que a gente exporta para a China são commodities, né, minerais e agrícolas, né, apenas 3 produtos, que é a soja, o minério de ferro e petróleo. Esses 3 produtos representam quase 80% de tudo que o Brasil exporta para a China, né? Então, isso é até um dos problemas, né? Uma agenda assim um pouco desbalanceada, né? Porque a gente praticamente só exporta commodities agrícolas e minerais para a China e importa produtos de alta tecnologia, né? Ou seja, aí que já desde
dos governos anteriores já vem se discutindo essa questão, sobre a necessidade de qualificar um pouco melhor isso, né? Sobretudo através do investimento chinês, né? Porque na medida que as empresas chinesas também passam a investir aqui, parte dos insumos que elas passam a usar também podem ser fabricados aqui no Brasil, mas isso ainda é um processo que é muito incipiente, né? Muito incipiente. Penso que hoje a característica principal do comércio bilateral é essa. Uau, professor, você tem algum comentário a adicionar, Gandhi? Não, eu achei incrível essa linha do tempo que o professor fez, porque ele remontou realmente a história inteira. O começo dos tempos, digamos, né? Muito legal. Em uma palestra que eu assisti, professor, com o ministro Aldo Rebelo, ele foi, se eu não me engano, presidente da Comissão de Relações Brasil-China, né, durante, eu não lembro qual o mandato dele no ministério, e ele disse nessa palestra que os chineses falavam que cada vez mais precisariam do Brasil, né, até por causa da segurança alimentar, né? O ideal é que a gente tenha não só a exportação para a China de produtos primários, né, e commodities, como, né, tentar deixar mais sofisticada e complexa a nossa economia interna, né? Mas eu achei muito interessante essa fala do Aldo, porque ele disse abertamente que os chineses falavam que a China cada vez mais precisaria do Brasil, né? E isso seria um grande trunfo na manga, né? Uma carta na manga do Brasil para cada vez mais tentar desenvolver realmente o seu mercado, a sua planta tecnológica, né? Enfim, um comentário adicional do ministro Aldo que eu achei muito interessante. É verdade, é verdade. Veja que a China ela tem uma política de autossuficiência alimentar, né? Aliás, não só a China, como a maioria dos países do mundo, né? Porque essa questão do alimento é uma questão estratégica para qualquer país, né? Por isso que o Brasil, inclusive, enfrenta tanta dificuldade para abrir mercados para a sua produção agrícola, né? Porque se um país não pode importar carro, computador, enfim, isso é uma questão. Agora, se um país depende da importação de comida e não pode importar, isso pode se transformar em um problema não só econômico, mas político muito sério, né? Porque imagina um país depender da importação de comida de outro país e por qualquer motivo, por guerra, por falta de recurso, ele não poder importar, né? Então, em função disso, praticamente todos os países da Europa, assim como a China, estabeleceram uma política de autossuficiência alimentar, ou seja, de produzir o máximo possível do que se consome internamente, né? Então, hoje a China ela tem praticamente 95% de tudo que a China consome em termos de alimento é produzido internamente na China, né? Agora, o que ocorre é que, no caso da soja, principalmente, tem havido um aumento muito grande do consumo de carne na China, né? Carne de porco, sobretudo, que é a carne mais consumida na China, mas também carne de boi e carne de frango, porque na medida que a China vai se enriquecendo, o nível de vida da população vai melhorando e as pessoas passam, então, a consumir mais proteína, né? E, basicamente, tanto no caso do porco como no caso do frango, ele é alimentado basicamente à base de soja, né, de ração.
Então, o que ocorre é que a China ela tem que importar grandes quantidades de soja para poder produzir essa ração animal para alimentar, né, todo essa produção interna de carne de porco, de carne de frango, porque embora a China tenha um território até um pouco maior que o Brasil, nós temos 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, a China tem 9 milhões de quilômetros quadrados. Só que a geografia da China não é muito favorável, porque ao norte você tem a área deserto, mais a noroeste você tem ali o Himalaia, aquela região do Tibete, que também não é possível se plantar nada ali. Então, na verdade, a área agricultável da China acaba se resumindo ali ao Vale do Rio Amarelo, o Vale do Rio Yangtze, também ali a região sudeste da China. Então, eles não têm muita extensão de terra para produzir, e eles têm priorizado a produção, sobretudo, de verduras, de legumes, de frutas, até porque é uma cultura que usa muito mais mão de obra, né? E no caso da soja, que é uma cultura que exige grande quantidade de terra, né? Usa pouca mão de obra e usa muito maquinário, eles têm procurado importar, porque eles nem têm terra suficiente e preferem aplicar, enfim, a mão de obra que eles têm em atividades que exijam mais mão de obra, né? Então, desse ponto de vista, a importação, sobretudo de soja da China, ela é muito grande, e o Brasil hoje é o principal fornecedor, né? O Brasil deve estar fornecendo hoje cerca de 70% de toda a soja que a China importa, porque até alguns anos atrás o principal fornecedor era os Estados Unidos. Os Estados Unidos forneciam, acho que 54% da soja que a China consumia, mas uns 34%, mas isso foi mudando ao longo do tempo, né? Até porque sempre houve boas relações entre Brasil e China, e eles acabaram priorizando o agronegócio brasileiro, né? Tanto que hoje mais de 70% da soja que a China importa do Brasil. E agora, sobretudo com essa guerra comercial que existe entre Estados Unidos e China, com mais razão ainda, aumentou a importação de soja brasileira. Então, de fato, hoje a China, de certa forma, não diria que depende, né, mas ela, enfim, precisa do Brasil, né? E o Brasil precisa da China. Então, isso até o próprio presidente da República, que né, já fez várias manifestações aí, até às vezes um pouco hostis à China, quando ele visitou a China, né, em outubro de 2019, do ano passado, ele mesmo falou no discurso lá, né, de que nós precisávamos da China da mesma forma que a China precisava do Brasil. Então, de fato, agora, evidente que isso não é uma questão assim, é assim e vai ser sempre assim, né? Claro. Eu acho que isso tem muito a ver com as relações entre Brasil e China, né? Entre Brasil e China. Porque o que a gente tem percebido é que, sobretudo a partir agora desse novo governo, houve uma certa mudança, né, de atitude em relação à China e na própria política externa brasileira, né, de procurar, vamos dizer, esse alinhamento maior com os Estados Unidos, que, como eu falei no início, até no próprio governo Geisel, por exemplo, o governo evitou esse tipo de alinhamento exatamente para preservar os interesses econômicos, comerciais do Brasil.
Mas, a partir agora de 2018, houve uma certa reorientação aí da política externa brasileira no sentido de estabelecer um alinhamento maior com os Estados Unidos. E isso tem gerado alguns ruídos, né? Algumas falas de alguns ministros atacando a China, até querendo culpar a China por conta aí dessa questão do coronavírus, e tudo isso tem levado a um certo desgaste nas relações bilaterais, né? E é óbvio que os chineses percebem isso e ficam também, da parte deles, considerando quais são as alternativas que eles têm, né? Então, você vê hoje, por exemplo, através desse processo, desse projeto da Rota da Seda, que já há uma certa preocupação de produção de soja, por exemplo, em países ali como o Cazaquistão, na fronteira com a China, na própria Rússia. Enfim, essas relações, elas são construídas, né? Não é uma coisa que está dada e vai ser assim eternamente. Ou seja, é evidente que hoje China e Brasil são dois grandes parceiros comerciais. Em certa medida, hoje a economia brasileira, apesar de todos os problemas que está enfrentando aí com a crise do Covid, o pouco que está funcionando está relacionado, sobretudo, com o agronegócio e, sobretudo, com essa questão das exportações para a China, de soja, de carne, de minério. E seria importante que o Brasil preservasse essas relações, né? Porque é evidente que se essas relações vão se deteriorando por qualquer motivo, é evidente que isso vai acabar tendo impactos negativos nas próprias relações de comércio. Nossa, professora, acho que ficou bem claro, né, Gandhi? Eu vou pular para a próxima pergunta, que assim, eu gostaria que o senhor comentasse exatamente isso, né? Que desde 2019 a China se tornou o principal parceiro comercial do Brasil. E aí a gente indo para um cenário um pouco mais futuro, assim, quais foram os setores que, em geral, receberam mais investimento chinês aqui no Brasil? E eu também queria que o senhor comentasse um pouco sobre como que se deu o desenvolvimento de tecnologia na China e como essa disputa, acho que principalmente agora pelo 5G entre China e Estados Unidos, né? Porque acho que a guerra comercial ela também vem muito nesse sentido de barrar a entrada de empresas chinesas já mais desenvolvidas do que as europeias e as norte-americanas nesse contexto de tecnologia e internet 5G. Acho que como que esse cenário todo pode afetar as relações exteriores entre o Brasil e China? Tá. A primeira questão que você colocou, qual era mesmo? A primeira questão que eu coloquei são quais os principais setores que recebem investimento chinês aqui no Brasil? Tá certo. Bem, olha, vários estudiosos aí do tema de relações Brasil-China, eles costumam classificar a evolução do investimento bilateral, sobretudo o investimento chinês no Brasil, em três etapas diferentes, né? Ou seja, até os anos 2000, praticamente não existiu investimento, não existiu investimento chinês aqui no Brasil. De 2000 até 2010, esse investimento também foi bastante limitado, né? Na verdade, o grande salto do investimento chinês no Brasil se deu a partir de 2010. Então, a gente poderia, vamos dizer, meio que classificar esses investimentos. Numa primeira etapa, né, houve muito investimento, como que se chama aí, greenfield, ou seja, investimentos a partir do zero, né, que muitos desses investimentos, sobretudo direcionados à questão das commodities, né, minerais, agrícolas, né. Então,
num primeiro momento, houve basicamente uma série de investimentos mais voltados para essa questão das commodities. Já num segundo momento, sobretudo a partir de 2010, esse perfil do investimento chinês no Brasil ele passou a mudar, né? Sobretudo porque naquela fase inicial, né, havia ainda muito desconhecimento, né, da parte da China em relação ao Brasil, do Brasil em relação à China. Eu digo isso porque, na ocasião, eu trabalhava no governo federal e, em 2004, o presidente Lula fez uma viagem à China, né? E um dos temas que foi discutido lá com o presidente na época, que era o presidente Hu Jintao, foi a questão de investimentos chineses aqui no Brasil. E, enfim, tanto havia interesse no Brasil, né, naquele período ali em 2004, de atrair investimentos para cá, como havia interesse também dos chineses de vir para cá realizar investimentos. E eu me lembro que, na ocasião, enfim, havia um desconhecimento muito grande, tanto que 2 meses depois dessa visita do presidente, eu acabei indo à China, numa outra missão, onde a gente foi exatamente discutir algumas dessas possibilidades de investimento, né? E, assim, havia um desconhecimento total. As pessoas, a gente quer investir no Brasil, mas que coisas que poderiam ser feitas, onde a gente poderia estar investindo. E eu me lembro que, na ocasião, foi discutido a possibilidade de construção de uma usina siderúrgica na ilha de São Luís, no Maranhão, por uma siderúrgica chinesa chamada Baosteel. E, enfim, quando o presidente Lula foi à China naquela época, foi assinado ali um memorando, um acordo de intenções de construção dessa siderúrgica em São Luís, né? E aí, inclusive, nessa segunda viagem que a gente fez, a gente esteve, inclusive, com os dirigentes dessa Baosteel, eles estavam, enfim, muito entusiasmados com a ideia de construir essa usina siderúrgica. Como eu falei, essa primeira etapa de investimentos aqui no Brasil nesse período foi uma etapa basicamente de investimentos nessa questão das commodities, minerais, agrícolas, né? Ocorre que, na cabeça dos chineses, eles achavam que, como os 2 presidentes já tinham meio que acertado entre eles que o investimento seria feito, o resto iria caminhar com tranquilidade, que não teria nenhum problema, né? Porque, enfim, na visão deles, se o presidente decidiu, cumpra-se, né? Não tem o que ficar discutindo. Só que aqui no Brasil as coisas não eram bem assim, né? Porque a área onde ia ser construída a usina era da Siderbras e ela tinha que ser transferida para, no caso, o governo do Maranhão, para que eles pudessem fazer o acordo, um processo formal lá, chamado de desafetação da área. Aí depois se constatou que no lugar lá onde ia se fazer a usina viviam cerca de 400 famílias, né, de camponeses, de pescadores que iriam ser afetados por isso. Enfim, e aí começa uma série de questões de licença ambiental, né, de questionamentos do Ministério Público em relação a essas famílias que estavam lá. E a coisa, enfim, foi enrolando, não andava. E os chineses cobravam da gente.
falando, olha, mas como é que é isso? O seu presidente já decidiu e esse negócio não anda? Como é que funcionam essas coisas aí? Né? E aí tentava explicar, falou, olha, não é bem assim como funciona aí para vocês, né? Aqui, enfim, há toda uma série de outras questões que às vezes, tornam aquilo que o presidente decidiu letra morta. É um problema, né? Mas eu digo isso porque isso revela muito o desconhecimento que havia de parte a parte, tanto de nós entendermos, né, como funcionavam as coisas na China, como eles de entenderem como funcionavam as coisas aqui. E só com o tempo, mesmo que esse aprendizado foi caminhando, que eles foram entendendo um pouco melhor, né? E eu acho que aí, já a partir de 2010, havia já mais confiança, né? E aí esses investimentos, além desses primeiros investimentos aí nessa questão de commodities agrícolas minerais, começaram a vir novos investimentos e, sobretudo, investimentos não greenfield, mas investimentos chamados brownfield, ou seja, de compras de empresas locais. Até porque depois da crise de 2008, né, nós tivemos problemas aqui no Brasil, as empresas, sobretudo ali em 2012, as empresas estavam muito endividadas em dólares, né, e aí os chineses viram nisso uma oportunidade até de fazer negócio. Então, muitas empresas foram adquiridas, né, por investidores chineses, né, e aí foi uma segunda etapa, onde também começaram a vir novos investimentos em outras áreas, como manufatura, setor bancário, comércio e outras áreas aí, né? E, finalmente, uma terceira etapa, que seria essa etapa mais recente, que talvez aí já depois do governo Temer e agora com o governo Bolsonaro, que esses investimentos na área de serviços, em função das privatizações, né? Então, você vê, por exemplo, que como ocorreu esse movimento de privatização de muitas empresas aí de geração e distribuição de energia, os chineses entraram pesado nessa questão. Então, compraram aqui a CPFL aqui em São Paulo, que é uma empresa que era a principal empresa de São Paulo de distribuição de energia, né? Foi comprada pela aquela grande empresa chinesa de distribuição de energia, que é a State Grid, né? Várias usinas, como a de Porto Primavera, foram adquiridas também por empresas chinesas de energia, como o caso da Trigorges. Ou seja, houve um grande aumento de investimentos chineses nessa área de infraestrutura, né? Sobretudo essa área de geração e distribuição de energia. E, mais recentemente, um interesse grande da China nessa área da construção civil, né? Tanto que essa maior empresa de construção da China, que é chamada CCCC, eles estão construindo hoje um enorme terminal privado, exatamente em São Luís, né? Lá no Porto de São Luís, um grande porto que está sendo construído. E também eles acabaram essa mesma empresa acabou de vencer uma licitação para a construção da ponte Salvador-Itaparica, que é uma ponte de 13 quilômetros, né? Está se discutindo atualmente essa questão do ferrogrão, né? Que são essas ligações ferroviárias entre Roraima, né? E essa região de plantação de soja ali na região centro-oeste até o
norte do país, para você ter o escoamento ali pelos portos do norte do país, né, porque você encurta o caminho, passando com a soja ali pelo Canal de Panamá. Enfim, tem havido muito interesse das empresas chinesas nessa área da construção. Mas, de fato, hoje os investimentos chineses são extremamente diversificados no Brasil. Hoje a gente tem, atuando no Brasil, seguramente mais de 300 empresas chinesas. O estoque de capital dessas empresas chinesas no Brasil deve estar beirando aí os 80 bilhões de dólares, né? E essas empresas atuam em todas as áreas, ou seja, só na área de manufatura existe aí 24, 25 empresas atuando, assim como também nessa área de distribuição de energia, na área do petróleo, as principais estatais chinesas do petróleo se associaram com a Petrobras aí para a exploração do pré-sal, inclusive nesse último leilão que ocorreu agora no final de 2019, havia uma grande preocupação do governo brasileiro de que não fosse aparecer nenhum interessado estrangeiro. E, de fato, não apareceram, né, por conta, enfim, das próprias mudanças que têm ocorrido aí hoje nessa área, nessa indústria do petróleo. E a única empresa que se apresentou foi uma empresa chinesa, né? Uma estatal chinesa, que parece que foi a PetroChina, que se apresentou para, em parceria com a Petrobras, explorar esses campos do pré-sal. Ou seja, a China, ela atualmente é importante para o Brasil não só como mercado de exportação, mas também como fonte de investimento, né? Ou seja, se você pega aí todos os setores em que tem havido investimento chinês, são setores importantes, inclusive setores de alta tecnologia, o que é muito importante, muito bom para o país, na medida em que também você tem acesso a essas tecnologias e também você se insere nessas cadeias globais de produção e, sobretudo, porque o Brasil ele acaba sendo uma espécie de plataforma de exportação dessas empresas para o resto da América Latina, né? Então, que essas empresas se instalam aqui, parte dos insumos são trazidos da China, naturalmente uma parte acaba sendo comprada aqui, porque acaba sendo mais barato, se emprega mão de obra local, se emprega engenheiros locais, isso também melhora a qualificação, né, da nossa mão de obra, abre oportunidades para empresas fornecedoras, e tudo isso é importante. Então, além desse aspecto, vamos dizer assim, mais conhecido, né, que é essa questão da exportação de soja, de carne, de minério de ferro, hoje essa questão da importação dos investimentos chineses no Brasil, eles têm uma importância muito grande. Com relação à questão do 5G, eu considero que a decisão que o Brasil venha a tomar sobre esse ponto, ele vai ser uma espécie de divisor de águas nas relações Brasil-China, que até o momento, apesar de todos esses atritos que tem havido, né, ao nível diplomático, ao nível de governo, enfim, com essas falas, né, de ministros, às vezes criticando gratuitamente, sem razão nenhuma, a China, enfim, apesar de todos esses ruídos, a China tem mantido, vamos dizer assim, um interesse, vamos dizer assim, de estimular essas relações bilaterais, mesmo porque dentro do governo não há, vamos dizer assim, há posições diferentes, né? Enquanto esse chamado núcleo ideológico aí mais ligado, né, ao ministro das Relações Exteriores, ao antigo ministro da Educação,
viviam e vivem aí hostilizando a China, você tem uma parcela importante do governo, o Ministério da Agricultura, por exemplo, o próprio Ministério da Ciência e Tecnologia, o Ministério da Infraestrutura, que tem evidente interesse em manter boas relações com a China para atração desses investimentos. Então, isso acaba formando um quadro assim, onde, de um lado, há ataques, vamos dizer, à China por parte dessa ala chamada mais ideológica e, por outro lado, vamos dizer, esses setores aí mais ligados, né, ao agronegócio, aos próprios militares, procuram estabelecer uma relação, vamos dizer assim, ou dar continuidade, né, a uma relação que já havia. O próprio vice-presidente ele teve recentemente na China e tem cumprido um papel importante, né, no sentido de manter essas relações bilaterais a salvo aí desse desgaste. Agora, a questão é que esse 5G ele pode ser um ponto de ruptura nisso. Porque o que ocorre é que essa empresa Huawei, que é a maior fornecedora mundial de equipamentos de 5G, ela já atua no Brasil há muitos anos, né? Então, se você pega toda a nossa rede de 2G, 3G, 4G, boa parte de todos esses equipamentos são equipamentos fornecidos por essa empresa Huawei, né? Eu acredito que uns 40% de todos esses equipamentos devem ter sido fornecidos por essa empresa, porque é a que tem tecnologia mais avançada e um preço muito melhor, né? E, naturalmente, essa questão do 5G caminharia na mesma direção, que a Huawei hoje é a empresa que tem as tecnologias mais avançadas, essa temática, essa tecnologia do 5G, também é quem oferece esses produtos a um preço mais barato, né? Ocorre que, como vocês devem estar acompanhando, existe toda uma disputa hoje entre Estados Unidos e China em torno dessa questão. Ou seja, os americanos abandonaram aquela postura que havia até um tempo atrás de cooperação com a China, de procurar, enfim, estabelecer relações comerciais que fossem benéficas até para as empresas americanas operando na China, e passaram a atacar a China por todos os lados, né? Hoje o mundo está à beira aí de uma nova Guerra Fria, né? Porque os americanos abriram todas as frentes de ataque contra a China, né? Então, não só a questão da guerra comercial, como nessa questão da Covid, né? Toda essa campanha que eles fazem pelo mundo afora, injustamente, diga-se de passagem, né? De querer culpar a China pela pandemia, o que é um absurdo, porque é evidente que hoje, no mundo, qualquer vírus que surgir em qualquer lugar do mundo, em questão de semanas, ele se espalha pelo mundo inteiro, que isso é uma questão, da globalização, né? Mas, enfim, e mais recentemente passaram a atacar a China por conta dessa questão dessa tecnologia 5G, né? Tanto alegando problemas de segurança, que a China poderia usar esses equipamentos para espionar e coisas do tipo, o que também é uma coisa totalmente sem lógica, porque se tem alguém que espiona os outros no mundo, os Estados Unidos. Vocês lembram que
2009, foi 2012, né? A presidente Dilma ia viajar para os Estados Unidos, até cancelou a viagem, porque aquele site, o Wikileaks, revelou que eles tinham grampeado o telefone da presidente, né? Ou seja, seria legal, né, para falar sobre esse tipo de coisa. Sendo que também, do ponto de vista técnico, não há, vamos dizer, justificação nenhuma para isso. Isso aí trata-se, evidente, de uma guerra geopolítica, né? Porque hoje a China está rapidamente se transformando num país de alta tecnologia, né? O que os Estados Unidos tentam fazer a todo custo é impedir que a China os alcance ou até ultrapasse nessa área de alta tecnologia. E essa questão do 5G, então, passou a ser importante nisso, porque ela envolve aí pesquisa, produção em áreas tecnológicas altamente avançadas. E aí não só os americanos, eles resolveram não só tirar a Huawei do mercado americano, como inclusive criar todo tipo de dificuldade para que essa empresa possa importar componentes, né, dos Estados Unidos, mais recentemente não só importar dos Estados Unidos, como inclusive importar de qualquer país que use tecnologia americana para fabricar os chips, ou seja, um cerco violento e pressionando os seus aliados para também excluir a Huawei. Não sei se vocês viram essa semana passada a Inglaterra, né, que inicialmente havia tomado uma posição de permitir o uso dos equipamentos da Huawei, sobretudo naquela parte que não fosse considerada, vamos dizer assim, mais sensível de segurança, eles adotaram a política de tirar a Huawei completamente do mercado inglês. Isso, inclusive, é um custo enorme, né? Segundo, porque é aquilo que eu já mencionei, ou seja, como esses equipamentos de 4G, 3G, eles já usam esses equipamentos da Huawei, na hora que você for implantar esses equipamentos do 5G, se você excluir esses equipamentos da Huawei, tem uma questão técnica aí que os equipamentos da Huawei são os únicos que falam com os equipamentos de qualquer marca, e os outros fabricantes de equipamento é a Nokia, a Ericsson, a Samsung. Então, esses equipamentos da Huawei, eles falam com esses equipamentos, ou seja, tem uma interligação. Mas esses equipamentos não têm esse tipo de interligação. Então, o que vai acontecer é que, para excluir a Huawei do 5G, eles vão ter que não só impedir que a Huawei forneça esses equipamentos, como também vão ser obrigados a trocar todos os equipamentos que usam isso já nessa rede 3G, nessa rede 4G. No caso da Inglaterra, isso foi avaliado em um custo extraordinário de 8 bilhões de libras e um atraso em 2 anos, né, na implantação do 5G. Então, veja que, no caso, os ingleses estão fazendo isso em prejuízo até da sua própria economia, em prejuízo da sua própria competitividade para atender uma pressão dos Estados Unidos, né? E os Estados Unidos também estão fazendo essa pressão sobre o Brasil, né? Então, já nas visitas que os dirigentes brasileiros fizeram aos Estados Unidos, esse assunto já foi ventilado anteriormente, e também altos dirigentes americanos, como o próprio vice-presidente, têm falado abertamente sobre essa questão de que o Brasil deveria impedir a Huawei de fornecer os equipamentos do 5G aqui no Brasil. Até hoje, a posição do Brasil tem sido contrária a isso, ou seja, não houve até o momento nenhuma decisão
do governo no sentido de exclusão da Huawei do mercado brasileiro, né? Mas esse leilão do 5G, que era para ser feito agora em novembro, ele foi transferido para o próximo ano, que é 2021. E esse leilão ainda não tem, vamos dizer, o edital já definido. Ou seja, a Anatel, né, que deve fazer o leilão, ela está recolhendo, né, as opiniões dos diversos setores do governo, das empresas, para definir. E, pelo que eu li nos jornais, o Ministério das Relações Exteriores já se manifestou no sentido de que o Brasil deveria excluir a Huawei, né? Deveria excluir a Huawei. Isso, segundo eu li nos jornais, o ministro das Relações Exteriores dizendo não, podemos excluir porque a China ela depende para importar commodity da gente, dos Estados Unidos e da Austrália. Se nós três combinarmos entre nós, ela não vai ter alternativa e vai ter que importar da gente mesmo que a gente excluindo a China do 5G. Sendo que não é bem assim, mesmo porque aquilo que o Trump fala não se escreve, ou seja, é evidente que se os chineses oferecerem uma boa negociação para eles nessa área de commodities, por exemplo, ele vai agarrar na hora, porque ele, inclusive, está com problemas lá para se reeleger. Essa condução que ele fez da questão do Covid e da própria política econômica deixou os Estados Unidos em situação muito ruim. As pesquisas mostram que o risco dele perder a eleição é muito grande. Mas, enfim, o fato é que, pelo que eu li nos jornais, há essa posição do Ministério das Relações Exteriores. O Gabinete de Segurança Institucional também, pelo que eu li, também está se posicionando contrariamente a Huawei participar, sendo que, do lado do Ministério da Agricultura, né, a ministra Tereza Cristina se posicionando ao contrário, falando, olha, se vocês excluírem a Huawei do 5G, isso necessariamente vai acabar afetando aqui as questões do agronegócio. Então, a gente está nessa situação, né? Ou seja, não houve ainda uma posição definitiva do Brasil em relação a isso. Agora, na minha avaliação, essa decisão ela vai ser meio que um divisor de águas, porque eu penso que se, de fato, prevalecer essa posição desse chamado núcleo ideológico e se o Brasil ceder a essas pressões dos Estados Unidos e de fato, excluir a Huawei, eu acredito que aí a gente pode considerar que enfim, aí a coisa, eu acho que vai mudar de figura, né? Eu acho que essa atitude, vamos dizer, mais de paciência, mais colaborativa da China, eu acho que ela pode vir a mudar, né? Porque isso vai ser uma declaração assim, do tipo, olha, nós estamos com os americanos definitivamente contra vocês, né? Então, seguindo nessa linha, professor, desculpa te interromper, você acha que numa eventual vitória do Joe Biden lá nos Estados Unidos, porque hoje a gente tem uma diplomacia, de certa forma, alinhada com os americanos, né? O presidente brasileiro visitou várias vezes os Estados Unidos, frequenta a embaixada americana aqui no Brasil, e está comemorando o 4 de julho, inclusive, que é a data da independência americana. Você acha que numa eventual vitória do Joe Biden, o Brasil tende a reorientar a sua política externa para um maior pragmatismo ou não? Acha que vai continuar do jeito que está, digamos? Não sei. Dizem, né, que o Brasil tem três aliados e meio, né? Atualmente, só tem 3 aliados e meio no mundo. Seria a Polônia, né? A Hungria
Israel, que tem governos, vamos dizer assim, ideologicamente bem alinhados aí com o nosso governo, e metade dos Estados Unidos, né? Que seria, então, o Trump, porque a outra metade não quer ver aí o nosso ministro das Relações Exteriores, o próprio presidente, nem pintado, né? Ou seja, numa eventual vitória, né, dos democratas, é evidente que, se prevalecer essa lógica, o governo vai ficar meio pendurado na brocha, aí, como se diz, né? Porque toda essa política, né, de hostilizar a China, de orientar a política externa, abandonar toda essa política externa brasileira, que sempre foi uma política, vamos dizer assim, multidirecional, né? Não é só a questão da China, a questão dos árabes também, né, que gerou um enorme ruído com essa promessa brasileira de mudar a embaixada para Israel. Enfim, eu penso que se há uma vitória democrata, essa situação pode ficar complicada na medida em que O Brasil pode ficar isolado, né? os democratas não veem assim com muita... Evidente que o principal inimigo deles é o Trump e, por conseguinte, enfim, o amigo do meu inimigo é meu inimigo, né? Ou seja, se o Bolsonaro está tão identificado com o Trump, a ponto até de, inclusive, manifestar o desejo de que ele ganhe as eleições, coisa que o Brasil nunca fez esse tipo de coisa, né? De ficar interferindo ou se manifestando sobre processos políticos de outros países, até para poder se preservar, manter a sua posição de independência, né? E pode haver uma situação complicada. Agora, essas coisas são muito dinâmicas, na verdade, né? Porque eu li a semana passada que esse John Bolton, né, que foi o primeiro assessor de segurança do Trump, que depois, inclusive, foi demitido, né, pelo Twitter, né, e que escreveu esse livro recentemente aí que a Casa Branca tentou impedir a publicação, enfim, falando de como é caótico, né, o processo de governança ali do Trump. Ele próprio falou, olha, eu acho melhor o Bolsonaro começar a conversar com os democratas, né? Então, eu não sei, quer dizer, se eles não forem totalmente cegos, vamos dizer, e não estiverem totalmente cegos a essa questão ideológica, é o que eles deveriam fazer, né? Porque, veja, que do ponto de vista da China, eu acredito que os democratas vão ser até mais duros que os republicanos. Porque o que ocorre é que o Trump, tudo bem que ele está tomando medidas agora absurdas contra a China e está levando a temperatura dessas relações ao limite, né? A caldeira está para explodir, né? Mas, de qualquer modo, o Trump ele é um sujeito mais interessado em negócios, né? Não está muito preocupado com temas que são mais caros aos democratas, né? Como questão de ambiente, questão de direitos humanos, enfim, outros temas aí que têm sido mais caros aos democratas, né? Então, eu penso que no caso de uma vitória do Biden, né, é difícil imaginar que a situação possa ficar pior do que está hoje, né? Mas, de qualquer forma, a tendência é que, se de um lado as relações entre China e Estados Unidos podem
melhorar, no sentido de que talvez os democratas vão estabelecer um nível de relação, vamos dizer assim, mais conduzida, né, pelos canais institucionais, enfim, não, vão tender a respeitar mais os acordos que foram assinados no passado. Por outro lado, a tendência é que também eles, de certa forma, passem a atacar a China não só por esse lado comercial, mas por outras frentes também, né? Então, é uma questão complicada hoje. Mas, enfim, voltando a essa questão da relação com os Estados Unidos, eu não sei. Enfim, eu acho que seria interessante, né, para o governo atual se ele passasse a tentar construir pontes, né, com os próprios democratas. Agora, às vezes a cegueira ideológica é tamanha, né, que impede as pessoas de ver até aquilo que é o mais óbvio, aquilo que está mais à vista. Nossa, professor, muito obrigada. Eu acho que foi bastante esclarecedora a entrevista. Você tem mais algum comentário a adicionar, Gandhi? Eu só queria agradecer imensamente o professor, dizer que é um prazer, um privilégio, uma honra estar aqui conversando com ele, né? E uma pessoa que eu admiro tanto aí pelo trabalho e tudo mais, enfim. Então, obrigado, professor, um grande abraço, tenha uma boa noite e é isso daí. Bom, professora, eu faço das palavras do Gandhi as minhas. Eu quero agradecer mais uma vez a sua disponibilidade para dar essa entrevista para a gente. E eu aproveito para fazer aqui um comentário adicional. Eu sou aluna do Instituto Confúcio, então eles ainda estão com as vagas abertas, tanto Eu para também básico, sou. quanto ele também quanto para vários outros níveis. Então eu já vou panfletar mesmo, porque o diretor está aqui, pessoal. Então pode vir se inscrever, todo mundo que assiste a gente, que acompanha a gente. Então, é só mais um agradecimento geral para todos que vão assistir, para o professor Paulino e para o meu colega Gandhi, que fez essa entrevista maravilhosa junto comigo. E boa noite, pessoal, e boa tarde ou bom dia, independente do horário que você estiver assistindo. Muito obrigada. Boa noite a todos. Agradeço também a oportunidade de poder compartilhar aí essas preocupações com todos vocês. Tchau, tchau. Valeu, tchau. Ai, não tô conseguindo.